no seu lar é apresentado todas as terças e sextas-feiras, no horário de 3 às 24 horas, levando até os nossos ouvintes notícias, esclarecimentos e principalmente cultura religiosa. Uma realização de José Belisti, que conta com a participação de Francisco Saraiva, de engenharia de som a cargo de Heber Pérez. Os transmissores, João Joaquim, e na portaria o nome do Rubem. Participação especial de Ulisses Silva. Cobertura das atividades religiosas de centros e terrenos a cargo da nossa equipe externa de visitas. Umbanda no seu lar, um programa educativo e criado para a divulgação dos espíritas, abrangendo a Umbanda e o Candomblé. E com vocês, José Belisti para a apresentação deste programa. Externa falando diretamente da cidade de Caxias, a fim de tagens sobre a Goméia. A meu lado encontra-se a mãe pequena da Goméia, mãe Leci, que inicialmente eu pediria que desse o seu boa noite aos nossos ouvintes. Do programa Umbanda Solar. Boa noite. Mãe Leci, qual é a sua função no terreiro da Goméia? A minha função dentro do axé era quase toda. Enfim, eu e meu pai saímos, meu pai ficava eu com função. E dentro do axé, das filhas de santo, quando estavam se preparando, eu era que fazia tudo enfim. Agora, na saída, eu unia para dançar, para puxar e tal. E que elas ficavam até cada da parte de fora. Mas assunto de dentro do roncó, a função era minha. Então, a senhora era a mãe pequena da Goméia. Mãe pequena, eu era a Yalaxé da casa, porque no lugar do pai eu era mãe de santo, que eu ajudava ele a fazer os santos, servia de mãe pequena, servia de tudo, enfim. Muito eu não bem. tinha outra no lugar, né? Eu, a mãe Leci, há quanto tempo a senhora acompanhava João da Goméia? 30 anos, vai fazer no dia 10 de outubro. O primeiro boi que eu dei foi no dia 10 de outubro, de 1941, né? Muito bem, mãe Leci. Eu diria o seguinte, a senhora, a reportagem de Umbanda no seu lar, tomou conhecimento de que houve fatos deploráveis aqui na Goméia com relação ao santo deixado por Joãozinho da Goméia. Tomamos conhecimento que a Goméia foi saqueada nas roupas de santo de João, nos seus assentamentos. O que roubaram da Goméia, o que roubaram do falecido João da Goméia? Roubaram os santos, todos, Oxalá, Nhansã, Oxóssi, Obaluaê, os Exus, e as de Nhansã, roupa do Oxóssi, ferramentas, roubaram tudo, que pertencia a ele. A quem competia a guarda desses assentamentos da Goméia? A chave estava na mão do Valentim e da Quitala. Então elas essas pessoas legadas da guarda. Era. A senhora, assim, pensa em quem poderia ter sido a pessoa que tenha apropriado dos assentamentos? Por enquanto não, né? Porque eu acho que, eu não sei, não posso nem dizer, porque eu não quero falar, né? Está na cara, não. Então a senhora naturalmente desconfia, naturalmente a senhora não quer dizer. A senhora é o seguinte, como é que fica a Goméia nessas condições? Se eles não devolverem os pertences do meu pai na parte do santo, tem que terminar, acabar a Goméia e ficar desmoralizada perante o candomblé, porque afinal de contas não existe respeito. Bom, realmente a Goméia é um patrimônio. Pois eu não vou dizer que era um patrimônio, era um patrimônio. Pois é, porque a obra que João criou não pode terminar assim de um modo tão deplorável. Pois é. As pessoas que estavam à testa da Goméia, tomando conta, onde é que estão essas pessoas? Onde se encontram? O que elas dizem? Não dizem nada. Estão mudos. Ninguém diz nada, ninguém sabe de nada e só a polícia poderá descobrir, né? Porque aí eles têm que descobrir de qualquer maneira. E a senhora fez alguma coisa nesse sentido? De dar parte à polícia? Por enquanto não, estou aguardando a oportunidade para ver se eles criam coragem de levar pelo menos arriar até na porta do barracão. Quando é que a senhora notou o desaparecimento desses axés da Goméia? 19. Depois da reunião, a última reunião que teve em 19 sim. A senhora notou? Notei. E a senhora chegou assim ao quarto, abriu a porta e viu que tudo estava remexido? Vi. Olhei tudo, de um aí começamos a procurar e fomos nas malas, não tinha mais nada, pronto, começamos a procurar tudo. A senhora foi a primeira pessoa a notar? Fui a notar, a primeira pessoa que notei, chamei, o doutor Monteiro estava na hora,
Aí chamei o doutor Monteiro, chamei uma filha de santo que tinha vindo de São Paulo também, a César Luange, Lembaogi, que é o filho do Xalá. E aí começamos a procurar, não tinha santo mais. E com relação, assim, àquela parte, com a substituição do dirigente da Gomeia, nós tomamos conhecimento que foi designada pelos orixás a menor Sandra para a substituta de João da Gomeia. Eu diria, qual o caso dela nesta situação? Qual a função dela nessa situação? O que ela diz, o que ela fará? A Sandra? Certo. A Sandra é criança, ela tem somente agora, fez 9 de novembro, e ela não está por dentro dessa situação, que eu recolhi ela pequenininha, com 6 meses. Quer dizer que a senhora que fez a preparação do santo... E a garota com 6 meses. Quer dizer que ela... E ela, coitadinha, ela está por fora de negócio de santo. Né? O que essa criança com 9 anos, também por dentro de santo, ela vai fazer? O problema é o seguinte, Mareci, em toda aquela situação, por ocasião da morte, as entrevistas nos jornais eram feitas por pessoas que nada diziam da Gomeia, não faziam parte da sua... A senhora me consta que poucas declarações deu, ou quase nenhuma. Eu achava que a senhora que devia ser a pessoa consultada. A senhora, uma das pessoas mais antigas que acompanhava o falecido João. Então, eu digo o seguinte à senhora. Aquele jogo de búzios feito para a escolha dessa menor, ele é voz corrente, que ele não foi correto. O que a senhora diria a respeito? Eu também acho, mas antes de tudo, sabe, o Tião, eu gosto do Tião, não sou contra ele, porque afinal de contas, eu soube que ele disse que ele tinha que ir mais forte, né? Não podia também, se acertar alguma coisa, também eu não sei, que eu não vi. Mas o que é certo, se ele jogou se o ouvido não respondeu 3 vezes, ele podia cobrir a peneira e dizer, dá uma desculpa, dizer, deixa passar os 6 meses ou 1 ano para ele tentar jogar, porque ele sabe que um pai de santo não pode se jogar com 7 dias. O Obi não respondeu. Mas por que ninguém se insurgiu na época, na hora? Ninguém gritou, ninguém reclamou. Eu acho que estavam com medo do povo, que a turma é muito grande, e tinha muita gente daquele lado de lá também, né? E então acho que eles ficaram com medo. Na hora também todo mundo estava emocionado, pai, ninguém pensava na hora. Ninguém tinha essa... Tinha gente, pai de santo, que estava ali olhando e viu cair dos búzios, e disse que não estava certo na hora. Mas assim, comentário por fora, não assim para chegar à televisão e tal. E saiu o comentário, né? Depois eu soube que eles me disseram que mas eu não ficava porque o meu filho jogava búzio, o Raimundinho, e que depois que eu estava cega, e que a povo não quer nem saber desse negócio, ele não quer nem que chame ele, nem para assistir. Mas a senhora, mãe Leci, o fato recente, que foi o roubo do santo de João da Gomeia, foi consequência desta desorganização... Porque destronaram a garota, teve essa reunião, e então teve uma reunião quando eles estavam na Bahia, tudo certinho em casa. E então quando eles chegaram, souberam que teve a reunião, e que durante a reunião, um grande debate, né, que foi tudo gravado, está tudo em São Paulo. E destronaram a garota, porque afinal de contas, a garota não podia ficar no trono mesmo, de forma nenhuma, coitada, porque não dava para a criança ficar. E então puseram a minha avó na casa do meu pai e para depois resolver. Então ele me perguntava se precisasse de mim para alguma coisa para ajudar, se eu ajudava de lá, entre o doutor Helênio, o coronel Rabelo, essa turma toda que estava na reunião. Então quando eles chegaram, que souberam disso, eles ficaram com raiva, aí não sei o que é certo que nessa reunião do mês passado, quando fomos ver, já tinha acabado tudo, eles carregaram tudo. Bem, mãe Leci, eu acho que a primeira etapa para o surgimento da Gomeia será a procura desse santo. Eu acho que sem isso não poderá haver fundamento na Gomeia. Não pode, de forma nenhuma. Então é a primeira etapa. E após será a substituta real, ideal e a correta de João da Gomeia. Pois é. Então a etapa será nessa. Portanto, eu quero esclarecer à senhora que o programa Umbanda no Seu Lar iniciou essa série de entrevistas com essa finalidade do surgimento da Gomeia, porque a Gomeia é um marco da religião africana aqui no Brasil. E ela não pode terminar do ridículo como está acontecendo. É triste. Portanto, a senhora pode contar com o programa Umbanda no Seu Lar para o que for necessário
e nós continuamos uma série de reportagens visando a colocação da Gomeia no lugar que ela realmente merece. O microfone de Umbanda no seu lar para as suas despedidas. Muito obrigada, que Oxalá lhe abençoe. Eu peço ao Oxalá que nos ajude para descobrir essas coisas que sumiram, que esse pessoal aqui de roubo se arrependa e traga para que a Gomeia continue. Porque sem o santo do Pai de Santo, a Gomeia está acabada. Porque nós não podemos fazer nada sem o santo do dono da casa, dentro de casa. Esses também são os desejos da equipe de reportagem do programa Bar, que neste momento passa a palavra para os nossos estúdios. Alô, alô, estúdios. Reportagem Umbanda no seu lar, continuando a série de entrevistas relativas aos acontecimentos recentes na Gomeia. A reportagem se deslocou agora para o terreiro da Gomeia, em Caxias, e aqui ao meu lado encontro o conhecido Alabê da Gomeia, o Valentim, que dará respostas às perguntas que a equipe de reportagem do programa Umbanda no seu lar fará a ele, no intuito de esclarecer os nossos ouvintes sobre os acontecimentos da Gomeia. Inicialmente, o Ogã Valentim dará o seu boa noite ao público do programa. Ouvintes, boa noite. Seu José, estou aqui para responder o que o senhor me perguntar. Valentim, você é conhecido como um dos mais antigos companheiros do falecido João da Gomeia. Quantos anos você acompanhava Joãozinho da Gomeia? Há 40 anos. E confirmação de santo, Alabê da Gomeia? 16 anos. Então é um tempo razoável, é uma vida, e é uma pessoa perfeitamente dada para responder o que aconteceu sobre a Gomeia. Valentim, a Gomeia desapareceu os santos do João da Gomeia. Consta nas reportagens anteriores de que as pessoas que tinham a chave do quarto de santo da Gomeia era você e Kitala. Eu pergunto a você se é fato isso. Bom, realmente, como homem indicado pelos jogos de Búzios, passei a assumir a direção da Gomeia. Fui para Salvador, cheio do João da Gomeia. Lá em Salvador, a chave em minha mão já se abriram a Gomeia, pois a chave estava em minha mão lá na Bahia. Durante a sua estadia na Bahia, que sumiram os santos da Gomeia? Naturalmente, que a chave estava em minha mão, eles com outra chave abriram a Gomeia. Só existia uma chave do quarto de santo? Não sei, porque só tinha 3 em minha mão. Tinha outras pencas de chave, mas minha mão eram 3 chaves. Agora você acha qual foi o motivo do desaparecimento desse santo? Bom, eu não posso informar, porque se alguém apanhou, quem apanhou é porque sabe zelar do santo, ou talvez insatisfeito com rumores, com a decisão do José de invadir a Gomeia e tomar a atitude que ele tomou, botar ele dentro do mesa. Quem deve saber são eles mesmos que estavam com a chave na Gomeia, que abriram para fazer reunião quando a chave estava em minha mão em Salvador. Bom, então temos a impressão de que o desaparecimento do santo é mais uma represália por ter sido destronada a menina Sandra como substituto de João da Gomeia. Agora eu pergunto, foi correto essa escolha como substituto da Gomeia, a menor Sandra? Corretíssimo. Agora, em relação aos santos, antes do João morrer, já se roubavam santos. Isso é um detalhe importante. Mas não havia guarda assim para tomar conta, porque nós temos o santo do santo uma peça fundamental em um terreiro, não? Certo. O João tinha confiança em todos os filhos. Por último, então, ele tomou uma ação e não deixar ninguém entrar mais no quarto do santo. A chave ficava com a Eleci. Mas mesmo dia de festa, de obrigações, o quarto do santo ficava aberto. E muitas vezes o João sentia falta dos santos de determinados filhos de santo, de São Paulo, de Santos, de Minas, de Belo Horizonte, que João tem filhos de santo espalhados por esse Brasil todo. Então ele tomou a medida, tomou uma precaução de deixar sempre o quarto do santo fechado. Mas mesmo assim, porque tinha outras chaves, tinha pessoas que às vezes pediam para vela, e quando se abriu o quarto do santo, então se levava o santo.
Então, a pedra de Pedra Preta sumiu também, antes de sumir os outros santos. Você acha que há a possibilidade de aparecer essas pedras? Não, eu não sei, porque eu não estou nas outros. Né? Não sei o pensamento deles, de quem levaram, se é de voltar ou de zelar dos santos. Não posso entender o porquê que tiraram o santo. Mas agora eu pergunto a você, como é que fica Goméia assim, sem esses fundamentos? Porque eu acho isso essencial para o funcionamento de uma casa, ainda mais do candomblé. Não, eu estou sentidíssimo com esse rumor, porque a minha vida sempre foi dedicada ao santo da Goméia e ao pai de santo. Fui um homem fiel, um homem honesto ao santo, dado ao santo. Eu era o homem indicado para fazer os ebós, para a saúde do pai de santo. Fui a São Paulo fazer um ebó, esteve em Bom Sucesso. Fui lá em Bom Sucesso, fiz ebó. Aqui, na Goméia, em Caxias, fiz vários ebós, desde o teve a primeira vez. Mas, se a Goméia seguirá ou vai acabar, eu não posso lhe adiantar. Porque se tivesse sobre a minha responsabilidade, certo que a coisa ia, porque eu sou um homem bem intencionado. Então, de que está para querer que a Goméia prossiga, pois se eles estão mal intencionados? Quer dizer que, vamos dizer assim, vamos cá. O João morreu, houve o jogo de búzios para a escolha do substituto ou substituta. Recaiu na menina Sandra, uma filha do Oxum, e bem. Então, depois da sua ida à Bahia para fazer o complemento do Axixê na Goméia, houve uma reunião de alguns cabeças da Goméia e que acharam por bem substituir a Sandra por quem? O Danduamê. Quer dizer que o Danduamê é que foi escolhido por esse pessoal? Não, apenas pela mãe de João. Ah, pela mãe carnal de João. Mas isso influenciado por quê? Por que motivo? Só podia ser pelo José. Esse José é o filho... José é o filho de Dona Senhora. É que ela quem registrou José. Filho carnal. Não é filho carnal dela. Quer dizer, quem está mandando assim na Goméia é a mãe de João. É a mãe de João, atualmente. E diga-se de passagem, que ligação nenhuma com o santo. Não entende nada do santo. Mas quer dizer que o Danduamê, então, é que dirigirá a Goméia? Escolheram, mas também já há conversas aí que ele não quer vir. Mas o certo é esse. Quando é que a Goméia voltará às suas atividades normais? Voltar depois de um ano. Somente depois de um ano da morte de João. João. Quer dizer, a tendência recai assim, vamos dizer, para o substituto de João, na Goméia. Poderá haver, vamos dizer, outras reuniões que indicarão outra pessoa. No final de contas, quem dirigirá a Goméia, não é isso? Até agora não. Meu pensamento, eu só penso que a substituta é a garota. O que é que você acha? Você acha que devia ser a substituta da Goméia a menor Sandra? Você acha que o jogo de búzios feito pelo Tião de Irajá foi autêntico, válido e não houve dúvidas quanto ao mesmo? Foi honesto. Quer dizer que a menina devia ser a substituta, você, como um antigo conhecedor da Goméia, o Alabê da Goméia, o homem que fazia os ebós, fará assim, uma espécie de orientação a menor, juntamente com a Quitala, não é isso? Quitala. E a mãe Leci, onde é que ela entra nessa história? Ela continua no cargo dela. O da mãe Leci. Criadeira do Roncó. Então ela não era mãe pequena do Roncó? Não. Mas essas foram as declarações delas para a reportagem. O que eu disse a você lá fora. Então, havia quantas e quantas gente se promovendo a sucessora. Quer dizer, ela só poderia ser mãe ou a mãe de santo se ela fosse suspensa, promovida pelo santo. Do contrário, ela tinha que continuar lá dentro do Roncó, criando Iaô. Agora pergunta ao Valentim. Você desconfia de alguém que tenha se apropriado dessas pedras do santo da Goméia? Não, eu não. No dia 19 da reunião que o José promoveu... 19 de que mês? De junho. Então, a porta estava fechada do quarto do santo, a porta principal. Então, ele me pediu a chave, dizendo que Dona Senhora queria ir no quarto do santo. Então, eu entreguei a chave a ele. Foi quando eu Ileci. Foi lá no quarto do santo, coisa. Então, o José, aí me disseram assim, ó Valente, foi o Raimundinho, filho de Ileci. Olha, mamãe está lá no quarto do santo, você vai a ela, porque se sumir qualquer coisa, não botar para cima dela. Eu digo, não posso desconfiar que vai sumir. Quem é aqui? O Raimundinho.
Eu digo, eu não posso desconfiar de Ileci, que ela vai dar consumiço em qualquer coisa dentro do quarto do santo. Mas quando eu me levo, o José correu e tirou a chave. A chave estava na fechadura e botou no bolso dele. E daí não me entregou mais a chave. Então, quando encerraram a reunião, eu vim embora para casa. A chave ficou com ele. E depois que notaram as pedras. Não sei se foi naquela noite, ou se já tinha sido bastante antes, porque eu estava na Bahia, gente de Salvador também, que foi para o Axixê, e quando viajou para Santos, já levou Santos lá. Ele levou Santos lá para São Paulo. Santos que estava aqui foi para São Paulo? É, eu soube que já teve pessoas que foi para São Paulo e levou Santos daí da Goméia. Então, parece que o Santos falecido foi para São Paulo. Ninguém sabe quando foi que desapareceu. O certo é que eles tiveram uma ideia um tanto suspeita de ver se o santo do Pai de Santo estava no lugar. Quem sabe que eles não apanharam e não estão simulando outras pessoas? Porque aquele santo é intocável durante o ano. Esse santo ninguém mexe, ninguém bota, não, durante o ano. Bom, Valentim, como é que você vê o futuro da Goméia? Bom, eu ainda tenho muita fé no... Eu não posso perder a esperança do santo. Possa que o santo faça com que eles esfriem a cabeça e procurem seu determinado lugar e dá continuidade à festa. Muito bem, foi uma boa resposta do Valentim, que notamos que realmente está assim, um tanto emocionado e sentido por esses fatos e que não, naturalmente, não seriam do agrado do falecido Tata Londirá, que era o Joãozinho da Goméia. Ô Valentim, os microfones, a reportagem de Umbanda no celular, para suas despedidas ao nosso público ouvinte, e se você desejar fazer alguma mensagem, os microfones estão à sua disposição. O que eu tenho é agradecer a você, a sua boa vontade, e que Deus, Oxalá, esteja no lar de todos os ouvintes dessa emissora tão querida, tão bem apreciada por todos nós e filhos de fé do Candomblé. Muito bem. Esta foi mais uma reportagem do programa Umbanda do Celular, dando sequência a entrevistas sobre a Goméia. A palavra volta aos nossos estúdios. Alô, alô, estúdios. Boa noite, ouvintes do programa Umbanda no Celular. A reportagem, neste momento, encontra-se diante do conhecimento da religião Tião de Irajá. Esta é uma continuação da série de reportagens inicial do programa, visando a colocar uma definição ao que se passa na Goméia. Nós estamos na casa de Tião de Irajá e, inicialmente, eu pediria que Tião de Irajá cumprimentasse os nossos ouvintes. Distinto público, meu boa noite. Gostaria que as minhas palavras não fossem assim. Esse boa noite não fosse para falar tão melindrosa e tão profunda para mim, que vamos dizer assim, é sobre a morte de João da Goméia. João da Goméia, um baluá aceita, embora muita gente contradiga, mas quem mais projetou o candomblé no Brasil, Goméia. Muito bem, Tião de Irajá. Eu perguntaria inicialmente como é que eu poderia relacionar a sua amizade com o Joãozinho da Goméia antes do seu falecimento. Como é que houve a sua chegada à Goméia devido à morte dele? É muito interessante. Um ogã do João da Goméia, chamado Manuelzinho de Oxalá, veio à minha casa para fazer um concerto aqui, que ele é bólico. Veio aqui no terreiro fazer um concerto, trabalhou, não disse nada que era ogã do João da Goméia. Sabia que ia ter uma festa aqui em casa, então quase que implorou a João da Goméia para vir aqui em casa, assistir essa festa. João da Goméia veio, gostou, nós ficamos amigos a tal ponto de João da Goméia vir para cá às 11 horas da noite, a hora que ele bem entendesse, passar por aqui, estava 4, 5 horas aqui dentro, à tarde. Nós passávamos sempre junto aqui, conversando sobre assuntos da religião, da seita. Quer dizer, nos tornamos amigos mesmo, tá compreendendo? Sem nenhum interesse, porque nunca ele precisou de mim e nem eu nunca precisei dele espiritualmente. Sempre ele resolveu a parte dele e eu a minha. A colaboração que eu tive na minha casa de João da Goméia foi da presença dele, assim como ele também teve a minha colaboração no período de Oxóssi. Em todas as festas da casa dele eu sempre o prestigiei. E de quanto tempo existe essa amizade? Há 6 anos. Há 6 anos. A sua casa é de nação? É, eu sou feito de Quito. Então, em quanto tempo de santo você tem? Eu estou com 13 anos de santo.
uma pessoa gabaritada para utilizar a prática do jogo de búzios. Correto. Muito bem. Como é que seu nome chegou a ser cogitado o jogo de búzios visando o substituto ou substituta do falecido João da Gomeia? Sim. Nem eu e nem ninguém na Gomeia pensava que Tião fosse pegar num jogo. Isso porque tinham saído já 4 ou 5 carros em busca de outros babalorixás que viriam para fazer o jogo na Gomeia. Eu simplesmente estava na Gomeia como um curioso, como outro qualquer. E como amigo de João da Gomeia que gostaria de saber que rumo tomaria a sua casa. Encontrava-me eu no portão da frente da Gomeia conversando com um rapaz de São Paulo, um outro cliente de João da Gomeia. Inclusive, uma das pessoas que estava junto comigo era Dr. Monteiro, que foi médico do João da Gomeia. Quando fui solicitado dentro do terreiro, quando me vi, já estava no meio daquela multidão, notícia de que os carros haviam voltado vazios, que as pessoas que tinham sido convidadas para fazer o jogo não quiseram vir. Quem pessoas? Me lembro de 2 nomes que foram citados. Um foi Otávio da Ilha Amarela e o outro foi Aderman. Não sei, mas sei que eram pelo menos 5 carros que tinham saído para ir buscar gente para fazer esse jogo. Bom, quando eu me no meio daquela roda, pensei que fosse a atenção que João da Gomeia costumava me dar, que seria a mesma, que iam me dar uma cadeira para assistir o jogo. Quer dizer, foi quando, para minha surpresa, me colocaram sentado para fazer o jogo de búzio. O lugar principal. Está muito certo que depois de várias negativas que eles receberam, vários não ali dentro do terreiro, porque todo mundo tem medo de infração dessa, porque eu tive medo. Um babalorixá de 50 a 100 anos de santo feito teria. Não é medo propriamente. Dá aquela vontade de dizer assim, é melhor passar para outro. Porque todo mundo sabia que no final estouraria uma... Agora, como eu tenho sangue novo, sou estudioso da seita, sou um homem que viajo de pelo menos 3, 4 anos à Bahia, gasto meu dinheiro para pelo menos ter conhecimento com gente antiga da seita, poder me gabaritar. Aprendi o jogo, sei jogar, sou filho de Iemanjá, sou de Omolu, sou neto do finado Benzinho do Matatu, sou bisneto de Eduardo Bomboché e Júlia Bomboché, e quer dizer muita coisa dentro dessa seita africana. Muito bem, nota-se perfeitamente que o Tião de Irajá é uma pessoa muito segura de si. Quanto ao Tião de Irajá, se quando ele foi chamado para o jogo de búzios, ele não sabia o risco que estava incorrendo, isso no sentido do comentário alheio pelo resultado do jogo. Sabia, sim, que existe gravado no tape do Canal 4, que estava presente, existem as minhas palavras. Lancei um desafio que não quero que nenhum dos meus amigos de seita, irmãos de seita, levem isso contra, mas um desafio para o saber, para ter bastante esclarecimento daquilo que eu ia fazer. Desafios que estavam presentes e conheciam de jogo, principalmente de Odus, que é o meu método de jogo. Quem conhecesse de Odu, que viesse para acompanhar o meu jogo. Isso foi feito por uns 3 ou 4 presentes a essa cerimônia, principalmente, vamos dizer assim, no caso, como estão dizendo, que o jogo teria que ser feito com... Isso eu acho que não competia a mim responder a isso, mas sim a dona Samba de Amongo, que era a orientadora espiritual de João da Gomeia, a mulher que deu saber a João da Gomeia. Quem era Samba de Amongo? Samba de Amongo é orientadora de João da Gomeia. Gomeia praticamente foi criado por ela dentro da seita. Foi quem deu todo o saber a ele da parte de Angola. Agora, você fez a jogada de búzios e consta, é conhecimento de todo o público, que a falta de 4 búzios, você acha que se implicou no resultado da escolha da menor Sandra? Bom, primeiro de tudo, eu não gostaria de considerar isso por ser dito da boca de quem veio.
não vou considerar por não se tratar de um Oluô, nem de um Babalorixá, e sim de um Ogã. Tem uma diferença muito grande. Primeiro, que esse rapaz, quando dissera que faltavam os 4 búzios, ele não pensou que toda a obrigação do Axexê foi acompanhada por esse jogo. O carrego do Axexê, o destino do carrego, tirado por esse jogo. Os bichos a serem usados nessas matanças do Axexê foram tirados por este jogo. Meia hora antes de eu jogar com aqueles búzios, Samba de Amongo tinha feito o jogo com ele. Como poderia estar faltando búzios? Sim, ainda há quem jogue com os búzios sem fazer desdobramento. Mas para você chegar a uma conclusão de um Odu principal, é preciso desdobramento. Mas eu tenho informações, aliás, eu tenho uma fita gravada em que dizem que faltaram 4 búzios e que foi o Dundum Ami quem conseguiu 4 búzios novos e ele mesmo teve que furar a ponta de faca. Olha, os fui em casa. Sinceramente, eu acho que essa roupa suja eles deviam ter lavado por lá. A mim consta que me entregaram um jogo de 16 búzios. Por via de dúvidas, eu ainda peguei um acaçá, passei nas mãos, batizei os búzios à minha moda, que tem o tape, eu passando um acaçá na mão. Tá compreendendo? Passei o acaçá, tratei dos búzios, trabalhei o jeito para fazer o meu jogo. Porque, segundo me consta, aqueles búzios poderiam estar até com rastro de egum. Deviam ter sido trabalhados, egum e essa coisa toda. Quer dizer que então eu tinha que fazer o meu preparo. Poderia vir até um búzio virgem para minha mão. Seria bem mais interessante do que... Eu quero esclarecer ao público e também ao Tião de Irajá que a reportagem, ela formula as perguntas de acordo com as existentes nas entrevistas anteriores. Correto. Nós tivemos uma entrevista com Mãe Leci e ela também disse que houve do Obi para saber se poderia haver o jogo de búzios. E o Obi não abriu, ou melhor, não respondeu. Eu gostaria que o já esclarecesse esse fato. Certo, eu gostaria que todos os ouvintes de Umbanda no seu lar, conhecendo o jogo de búzio. Agora vamos falar do jogo de Obi. O jogo do Obi é simplesmente uma formalidade que se faz se pode ou não prosseguir o jogo. O jogo não respondeu negativo, ele respondeu em caminho de Etawa Edá. É um caminho de guerra, mostrando a guerra na casa. O estado em que se encontrava a casa não deu fogo. Está compreendendo? Então, visto que eu entrei sabendo que ia entrar numa guerra, porque o Obi já forneceu da informação. Está compreendendo? Se o Obi que botaram para jogo não era um Obi, vamos dizer assim, africano legítimo, isso também é por conta de quem colocou o Obi. Simplesmente, o Obi mostrou as guerras na casa. Quem respondeu nos caminhos do jogo do Obi foi Ogum. Quem respondeu? Em Cataua, Ogundá. Está compreendendo? Quer dizer, que não deu fechamento, ele mostrou a guerra. Está compreendendo? Que eu podia entrar. Entrei. Logo em seguida, no jogo de búzios, quem respondeu foi Inhansã de João. Logo depois, Oxóssi. Depois, então, o meu santo, para confirmar aquele jogo, para depois, então, começar a apontar quem seria a sucessora de João da Gomeia. E os búzios eram a filha de Oxumaré? Exato. Mas você não tinha conhecimento que existia mais do que uma filha de Oxumaré na Gomeia? Não. Criança? Não. A reportagem tem informações a respeito. Eu gostaria, inclusive, de conhecer essa criança, porque aqui foi para o trono, eu conheci no momento. Não sabia que existia aquela criança. Mas é conhecimento da Gomeia, existem 2 Oxumaré na Gomeia. Bom, me consta que feita, amparada por João da Gomeia, com o umbigo cortado por João da Gomeia, excesso Caxi. Bem, aí fica a dúvida para aqueles entendidos do assunto. Correto. É a palavra de Tião de Irajá, que realmente se muito seguro de si e nós podemos realmente confirmar isso. Agora a pergunta ao Tião de Irajá. Tião, você disse atrás que durante a jogada de búzios, ou melhor, que no pedido do jogo de búzios, muitos pais de santos se recusaram. Uhum. Você não acha que devia haver várias pessoas jogando para haver confirmação? Porque a Gomeia é muito grande e o dano não podia estar restrito apenas a um jogo de búzios. Deveria haver confirmações de outros pais de santos. Olha, eu sei sinceramente que 1000 olhos
enxergam mais do que um. Para isso, o cargo é dado a uma pessoa só. Segundo o que me consta, esse é o segundo caso no Brasil a Babalorixá ou Ilaorixá ser escolhido através de jogo de búzios. Em casos dessa natureza, como é que deve os personagens do candomblé? Morreu seu líder, como é que todos devem fazer? O líder sempre deixa vamos dizer, um presidente sempre. E assim também no candomblé. Você é um babalorixá, você tem a mãe pequena de sua casa, está compreendendo? E você tem confiança na sua mãe pequena ou no seu pai pequeno, no babá que querer, no Iaque querer, do Ilê, então você já começa a trazer ela, sua futura herdeira. Mas você não tinha conhecimento que na Goméia havia uma Iaque querer, ou melhor, uma mãe pequena? Sabia. Todos eles sabiam. Apesar de eu não conhecer essa Iaque querer. Sei que você aceitou fazer o jogo de búzios? O jogo de búzios tinha que ser feito porque João da Goméia não determinou que seria aquela mãe pequena a sua sucessora. Mas pela hierarquia natural de uma casa de candomblé, automaticamente morreu o pai de santo, a Iaque querer. Não, desculpe. Não seria? Não. Então quem seria? Seria escolhido através do jogo de búzios, como foi o caso da Dona Menininha do Cantuá. Quer dizer que não existe hierarquia de santo. Em cada natureza, obrigatória. Nessa natureza, pode ser até que uma pessoa que esteja propensa a ser feita dentro da casa. Está compreendendo? Pode ser até uma pessoa que esteja propensa a ser. Não precisa nem ser feita. Pode ser uma Iaô, pode ser o filho mais novo da casa, o herdeiro. Está compreendendo? Calhou de ser aquela menina que tem 8 anos de santo feito. Mas ela poderia ter 6 meses de santo feito. Quer dizer que você disse que, para substituto, quando morre um pai de santo, tem que haver a jogada de búzios para escolher a pessoa. Correto. Quer dizer que a função de Iaque querer, uma Ialaxé, ou uma... Tua como Iaque querer e Ialaxé, daquela que é a sucessora da casa. Ela é Iaque querer, não é Ialorixá da casa, é Irê. Quer dizer que a tradução, vamos dizer, o sentido de Iaque querer, não quer dizer que a pessoa seja uma mãe pequena, uma pessoa abaixo da condição hierárquica de um pai de santo, certo, ou de uma mãe de santo. Não, ela será sempre a segunda pessoa, nunca a primeira. Quer dizer que ela não vai ser uma mãe de santo? Não, ela será mãe de santo em sua casa. Naquela casa é feito um orô, nesse caso, é tirada pelo babalorixá, pelo salorixá, que não é pelo babalorixá, pelo santo do babalorixá, pelo orixá. Ele é tirado para ser o otum ou ossi, direita ou da esquerda do pai de santo. Bom, realmente são esclarecimentos interessantes e que mostram que o Tião, eu ainda vou repetir, é uma pessoa muito fala. Eu digo ao Tião de Irajá, no seu entender, o substituto de João da Goméia é a menor Sandra. São Caxi, não existe outra. Mais uma confirmação. Todos devem ter sabido, quem foi a Goméia deve ter visto. Eu joguei os búzios. Quem colocou Cessa e Caxi no trono foram os orixás incorporados nos filhos de Santo João da Goméia e bateram cabeça para ela. A reportagem da Umbanda no seu lar. Será que todos aqueles santos eram mistificadores? Bem, realmente, é fato. É uma pergunta muito interessante que eu não vou responder, mas eu peço que as pessoas no assunto respondam. Eu acho que em respeito à memória de João da Goméia, o seu irmão, parte de criação, seu irmão de criação, que foi adotado pelos pais de João da Goméia, não por João da Goméia, pelos pais de João da Goméia, deveria, em respeito a seu nome, respeitar os santos da casa. Mas acontece, eu quero oferecer ao Tião de Irajá, que essa pergunta aqui, a reportagem também fez essa pergunta de uma outra forma. Eu fiz uma pergunta a uma outra pessoa entrevistada, por causa do jogo, ninguém reclamou da escolha da menor Sandra. Só estão reclamando agora. Posso dar um arremate nisso? Pode. O seguinte, depois do jogo feito, depois que os santos responderam, inclusive o meu respondeu, e me entregou uma responsabilidade muito grande, junto aos ogãs, todos os ogãs foram reunidos no Ariaxé, pelo meu santo, depois vieram contar a mim tudo que se passou. Era de tal responsabilidade que eu tinha que saber. Então, foi reunido e eu fiquei sabendo dos detalhes. Após essa reunião, os ogãs comigo, então, soube-se o seguinte: senhor Didi, a Jagunã, via que a herdeira seria uma criança. Deu andar, Miguel Grosso, pai carnal de José, e esse que é irmão de criação de João da Goméia, também chegou na Goméia dizendo que sabia ser uma criança a herdeira do trono. Dona Samba de Amongo, o ogã Cláudio
e outros, na casa onde ela estava hospedada, fez jogo e sabia que seria uma menina a herdeira do trono. Ninguém não era. Agora, eu saí de minha casa, fui para Goméia para assistir um jogo. Chegou lá, o jogo deu na minha mão. Que Celina, eu entrei pelos caminhos até chegar a César Caxi. Pergunto eu à reportagem. Eu me garanto, hein? Certo. Eu não tenho dúvida nenhuma, Tião de Irajá. A reportagem está satisfeita. Apenas mais uma pergunta a você. Como é que você explicaria a presença, filho de João, José Alves Torres, na direção da Goméia? Porque a Goméia, ela estava em nome de Joãozinho da Goméia e não do terreiro. Então ele assumiu o comando da Goméia, ele não conhecimento das definições dadas pelos orixás, pelas determinações, assumiu o comando, destituiu a menor e agora está providenciando uma reportagem ser Dundum Amê. Como é que você vê isso tudo em relação pelo lado do santo? Certo, vamos lá. Quanto a José, a reportagem sabe que João da Goméia não falava com ele há 3 anos que estava. E a Dundum Amê é um iaô feito por João da Goméia, simplesmente raspado, porque não teve mais nenhuma obrigação feita por João da Goméia, nem por nenhum outro babalorixá, que João falava desde a sua feitura, porque brigaram. Os motivos eu não sei, mas a Goméia em peso sabe o motivo. Não interessa declarar aqui a reportagem. Isso você poderia saber lá na Goméia posteriormente. Mas, vamos lá. Você acha que sem responsabilidade pode assumir o comando de uma casa? O Dundum Amê diz ter mais ou menos 10 anos de santo feito. Bom, eu me recordo que Dundum Amê foi meu filho de santo de Umbanda no Caxambi, quando eu tinha terreiro na rua Getúlio, número 406. Bem, esse é um outro fato, é um outro lado da coisa. Mas diz Dundum Amê que ele é feito na Goméia há 10 anos. Eu tempo que ele é feito na Goméia. Eu sei que ele foi meu filho de santo. Mas de qualquer forma, se consta que... E tem mais, hein? E que ele não tem o resto das obrigações do João da Goméia, também sei. Sei também que ele andou tirando, raspando iaô e fazendo iaô, sem ter cargo de babalorixá, sem ter recebido culto de ninguém. Isso é uma reportagem tranquila, correto, estou ciente e assumo qualquer responsabilidade de minhas palavras. Muito bem. A reportagem encontra-se satisfeita com o Tião de Irajá, por enquanto, e voltar a novas entrevistas, porque as declarações de Tião de Irajá são realmente importantes para a reportagem, para o esclarecimento. Eu daria o microfone ao Tião de Irajá para que ele se despedisse do nosso público e enviasse qualquer ou qualquer comentário que ele achasse apropriado para o momento. Primeiro de tudo, eu gostaria de me dirigir aos filhos da Goméia, pedindo a vocês que procurassem um babalorixá ou uma ilaorixá da confiança, que pelo menos colocassem um ecó, um acaçá em suas cabeças, de Oxalá, que refrescasse as suas cabeças e que se unissem nesse momento, não deixando coisas estranhas ao axé de vocês, que é no caso o irmão de criação de João da Goméia, que é uma casa estranha, que vocês se unissem e não deixassem que as forças do axé da Goméia fossem estranhos. E aos ouvintes da Umbanda no seu lar, o meu agradecimento, as minhas escusas por umas palavras mais ásperas, pelas palavras mais ásperas que por acaso tenha saído de mim, porque esse caso realmente, nisso tudo eu só perdi um amigo. Com esse jogo, perdi pelo menos uns amigos dentro da Goméia. Não faço questão dos amigos, fiz questão da verdade. Se depender de mim morrer agora, morrerei dizendo que César Caxi é herdeira única da Goméia. Se ela for morar embaixo da ponte de Madureira ou de Mangueira e acender uma vela e disser, aqui é a Goméia, todos os filhos de santo da Goméia deverão se dirigir para debaixo dessa menina, porque ela é que tem o axé da Goméia. Bem, são palavras dignas e de fato marcarão essa entrevista para o nosso público.
A nossa palavra passa aos nossos estúdios. Alô, alô, estúdios. A reportagem de Umbanda no celular, novamente de volta com um caso sobre a Gomeia. Hoje temos ao nosso lado o conhecido zelador de santo, Dundum Amê. Foi uma figura bastante citada em nossas entrevistas anteriores e a produção do programa achou por bem dar-lhe a palavra para que se defenda e para que se esclareça os fatos sobre a Gomeia, pois Dundum é uma pessoa bastante ligada aos acontecimentos que ocorreram durante a morte de Joãozinho da Gomeia. Inicialmente, vamos ao saravá do Dundum Amê, aos ouvintes de Umbanda no celular. Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Umbanda no celular, o meu cordial boa noite. Dundum Amê, você ouviu esses anteriores sobre a Gomeia. O que você diria sobre as reportagens em que você foi citado e que puseram dúvida quanto à sua condição de pai de santo? Eu acho que as reportagens, todas elas eu assisti, inclusive tenho gravado todas, e eu acho, na minha opinião, como um zelador de santo, eu acho que foi construtiva, porque o povo ficou conhecedor dos assuntos, das particularidades, enfim, do destino que a Gomeia teria. Agora, sobre a questão dos candomblecistas, ogãs e zeladores de santo, está atacando uns aos outros, eu acho isto ridículo, porque isto é religião, isto é uma seita, todos praticam com carinho, creio quem tem suas cantos tem por o amor a seita, e não deviam de estarem se atacando assim, quando a Gomeia está precisando é de braços para levantar a Gomeia e não destruir. Bem, realmente é fato, mas nós temos que considerar o seguinte, que tudo foi feito assim num clima emocional intenso e naturalmente todos quiseram cooperar de alguma forma. Se perderam e alguns ataques surgiram. Mas temos a certeza que tudo isso terminará em breve e a Gomeia voltará a sempre foi. Dundum Amê, você é feito no santo, quanto tempo? Eu vou fazer, aliás, 11 anos de santo, porque sou feito eu, Dundum Amê, e mais a esposa de Ogã Ibé, chama-se Citalaci, é do Oxóssi. Esse barco foi recolhido no dia 14 de junho de 1900. A saída foi dia 14 de julho do mesmo ano. E sou eu e uma dofonitinha, a esposa de Ibé. Você foi raspado pelo falecido Joãozinho da Gomeia? Sim, fui raspado e inclusive eu fui uma das pessoas dentro da santo, um dos filhos, que ele dispensou muito carinho, porque inclusive a qualidade do meu santo, que é o único Obaluaê desta qualidade, e na época da minha feitura só tinha Vudunce de respeito, quando eu posso Sinance, Gidê, tinha Janador e grandes pessoas mesmo da seita, do culto, tem um testemunho. Inclusive Dundum Amê é um nome respeitado dentro da Gomeia. Certo. O Dundum Amê, o seu nome apareceu no noticiário dos jornais por ocasião da internação de Joãozinho da Gomeia em São Paulo. Como é que você saiu na Gomeia? Nós sabemos que fazemos jogos de búzios e as obrigações em substituição ao seu pai de santo. Apareci porque no mês de janeiro deste ano eu tive a visita em casa de meu pai de santo, onde ele se queixou, onde me contou determinadas coisas que aconteciam em Gomeia. Inclusive, comentou certas coisas, a tristezas, aborrecimentos que a casa de santo nos traz, somos zelador de santo. E aqui ele deixou umas coisas gravadas, inclusive me deixou 2 cartas em minha, para que eu, mais tarde, eu lesse e visse o que se passava com ele. E quando após ele caiu doente, teve a primeira caída. Eu fiquei de ir a Gomeia, que inclusive, se eu não me engano agora, eu tive na época de recolher umas iaôs, mas não pude, ele recolheria umas iaôs, eu fiquei de ir, e não pude de ir porque
conversando comigo nessa época, me conversou, se queixou de muita coisa que acontecia na Goméia, e eu guardei tudo isso. Quando eu vi que meu pai necessitava de fato de um apoio, eu larguei a minha casa de santo e compareci à Goméia. Você realizou os jogos durante a doença de João da Goméia, certo? Sim, atendi aos clientes, os clientes da seita vão à Goméia, como vem à minha casa, para procurar o seu bem-estar. Atendi todos esses, tenho nome, tenho endereços e creio que eu dei o de melhor a eles. Certo, nós temos conhecimento que realmente o seu trabalho foi bastante elogiado e foi visto. E agora nós vamos a um detalhe importante, aliás é o tema de qualquer assunto que se fale em Goméia. Jogo de Búzios para a escolha de um substituto de João da Goméia. Tião de Irajá compareceu, apareceu no cenário da Goméia, fez o jogo e os Búzios disseram que seria uma filha de Xumaré, a menor Sandra. Muito bem. Isso tudo é que a Goméia virou esse turbilhão de problemas que vem polêmicas, discussões. Onde é que você estava por ocasião desse jogo de Búzios? Eu me encontrava nesta hora dentro do barracão, porque desde a doença, no momento que ele estava internado em São Paulo, me afastei da Goméia. Eu fiquei lá o tempo todo, 19 dias antes. No dia 18, eu jogava, fazia um Dr. Monteiro, e quando de repente Oxalá veio ao jogo e disse que eu levantasse todas as obrigações do pé do porque a hora de Pai João era chegada. No dia 19, deu o falecimento dele. Bom, dali todas as iniciativas, tomei parte em todas as obrigações, em tudo ali, nada me foi escondido por Samba de Amungo, nem por vários de todos da Goméia. Eu participei de tudo ali dentro. Agora, sobre a questão do jogo, eu não aceitei. Inclusive, nós, no falecimento de Pai João, no dia 19, o corpo chegou no dia 20, nós telefonamos a Cantuá e pedimos a Creuza para vir à Bahia para tratar dos funerais, das obrigações de fundamento de Pai João. Então, Creuza nos disse que não poderia vir, porque Pai João tinha um tratado com Samba, que se ele morresse primeiro do que ela, teria que fazer o axexê dele. Então ela deixou sobre a responsabilidade de Samba, que desempenhou com muito carinho esta obrigação. E quando foi na parte, depois houve-se o jogo, tornamos a telefonar, pedimos a Creuza se ela queria vir à Goméia para tomar parte nas obrigações e sobre o jogo para ver o Pai João. E do canto A, Creuza nos disse: vocês estão loucos, vocês querem matar mais um. Vocês não sabem que pai disse depois de um ano que se tira a cargo? Como é que vocês querem fazer isso? Vocês estão querendo matar mais um. E nos desligou o telefone. Mas acontece que apareceu lá para fazer o jogo e Samba de Amungo estava presente. Não, absolutamente. Samba não participou do jogo. Porque aí é menos verdade nisso. Por que ninguém, por ocasião do jogo? Bom, ninguém reclamou pelo seguinte, porque tinham ali pais de santo de grande responsabilidade. Estou fora disso. Nós encontrava ali Seu Djalma, encontrava ali Miguel Deu Andar, que é o filho de santo mais velho do Asa. Tinha Ireci, tinha Samba de Amungo, tinha filhos de santos ali com casa, com 30, com anos de santo. Não foram convidados, porque inclusive antes deles fazerem esse jogo no barracão, eu reuni dentro do quarto onde eu estou, ficou reunido eu, Samba de Amungo e Ogã Valentim. Então eles nos perguntaram que Valentim disse: Dundomé, eu queria saber onde estava o jogo de João. Eu disse: olha, o jogo de João que tem aqui um jogo somente de 13 búzios. O que você estava jogando? Eu disse: eu estava jogando com o meu jogo. Então ele disse: então vai esse mesmo, você arranja mais os 3 búzios aí, tá esse. Então eu perguntei a ele: Ogã Valentim, o que é que vai acontecer na Goméia? Ele disse: é porque nós temos que tirar o sucessor plano por um ano, para ver quem vai tomar conta das obrigações de Pai João e vai ficar responsável pela Goméia. De um ano apenas, não é isso? Apenas pelo prazo de um ano. Quando foi depois que a reportagem estava no barracão, que houve aquelas coisas, quando eu soube que eles tinham, não sei quem foi,
que tinha um contrato com a reportagem que me já tinha dito que aquele jogo seria definido quando não podia ser de jeito nenhum, porque o santo do pai de santo, o santo do Egum, ainda estava arriado no chão. Mas por que a Gomeia, em peso, também não deu reportagem isso, que estava errado? Não, eu acharia que ficaria assim uma coisa, haveria um tumulto, e depois, não sei, eu se entenderia num caso desse. Mas agora também ninguém está entendendo mais nada, porque devia ser feito no início. Quer dizer que depois da coisa que eles querem gritar. É por isso que o Tião de Irajá disse em uma outra entrevista anterior que por que ninguém gritou, todos concordaram, inclusive Sandro de Amon que estava presente. São palavras dele.